Capítulo 491. Leonard. Klein pensou por um momento que estava enganado. No entanto, o embaçamento causado pelos raios de luz não era tão grave. Estando familiarizado com Leonard, ele foi capaz de confirmar rapidamente seu julgamento anterior. No tempo que levou para respirar, Leonard desapareceu, a luz se dispersou e o vale voltou ao silêncio do meio do inverno. Como resultado, a cena que Klein viu no sonho se estilhaçou. Ele abriu os olhos e colocou o distintivo que havia obtido de Lanevos na superfície da longa mesa de bronze. É realmente Leonard, ou um sem-rosto disfarçado de Leonard? Klein pensou e jogou uma moeda de ouro. Sua espiritualidade havia-lhe dito que era Leonard Mitchell, seu companheiro de equipe dos Falcões Noturnos de Tingen. Ele é o investigador enviado pela Igreja da Deusa para a reunião, ou ele está arriscando sua vida para encontrar uma oportunidade de encontrar o alvo da vingança enquanto mantém os Falcões Noturnos sem saber? Klein murmurou para si mesmo em suspeita. Foi difícil fazer um julgamento preciso. E sem nenhuma pista, sua adivinhação não poderia lhe fornecer nenhuma revelação. Após alguns segundos de silêncio, Klein deu um sorriso autodepreciativo enquanto desenhava uma lua carmesim em seu peito. Desejo-lhe toda a sorte. Que a deusa cuide dele. Klein não se preocupou mais com o problema e planejava entender mais sobre o encontro antes de decidir se participaria ou não no futuro, ou avisar a Leonard Mitchell anonimamente. Reticências. Backlund, em uma sala secreta no porão da Catedral do Vapor. E Câncer tirou o chapéu, ajeitou o cabelo macio, mas não tão macio, e sentou-se na primeira cadeira à esquerda. Então, ele tirou o antigo espelho de prata de Arrodes de um bolso interno feito sob medida em suas roupas e o colocou à sua frente. À sua direita e ao seu redor, estavam os diáconos e capitães da mente coletiva da maquinaria, todos convocados pelo membro do Conselho Divino, o arcebispo de Backlund, Horamik Haydn, para uma reunião. O arcebispo vestido de branco parecia um velho comum, sentado calmamente no final. Vendo que todos haviam chegado, ele olhou em volta e disse suavemente: "Vamos começar com o Câncer. Conte-me em sequência sobre a investigação nos últimos dias." E Câncer Bernard puxou o cabelo enquanto folheava o grosso arquivo de documentos e relatou de maneira concisa: "Vossa Graça, estávamos no comando de Sherlock Moriarty. Após uma investigação cuidadosa, e com a ajuda dos meios de Beyonder, confirmamos que ele foi envolvido no assunto. Antes do incidente, não havia evidências de que ele soubesse do problema do príncipe Edessac. Ele e o falecido Talin Dumont eram amigos, e ele cumpriu indiretamente algumas das tarefas que lhe foram confiadas pelo príncipe, mas não houve muitos problemas. No máximo, ele havia feito falsamente algumas reivindicações fraudulentas para suas despesas." Nesse ponto, e Câncer de repente se sentiu um pouco preocupado porque Sherlock Moriarty também era um informante da mente coletiva da maquinaria, e suas despesas aqui provavelmente seriam um tanto exageradas. De qualquer forma, seu trabalho como informante foi muito eficaz e notável, o suficiente para compensar muitos problemas, e ele não se tornou nosso informante por muito tempo. O dinheiro envolvido era principalmente de comissões. E Câncer exalou lentamente e continuou a relatar: "Nossa conclusão é que ele é considerado uma parte inocente e que não há nenhuma trama oculta por trás dele." Certa vez, ele notou profundamente o perigo da mansão da Rosa Vermelha, mas esse é um exemplo típico de chegar à conclusão correta de uma dedução incorreta. Ele temia os conflitos internos da família real e, por isso, havia sido lento em seu trabalho e não fez nenhuma investigação substancial. Sobre isso, ele havia relatado para nós. Infelizmente, ele ainda não conseguiu evitar o assunto, mas teve sorte.
Ele mencionou que o descendente da morte estava monitorando a vizinhança de Mansão da Rosa Vermelha na época. Portanto, ele foi resgatado da situação perigosa quando o meteorito caiu. Os sinais no local são uma prova cabal do quão aterrorizante foi aquele golpe. É provável devido ao 008. Klein mencionou a existência de índices Anguil e 008 em sua carta. Quanto a saber se ele conhecia ou não o ex-arcebispo e o artefato selado de grau 0, ninguém se preocupou com isso, porque ele esteve com a Zeke Eggers por algum tempo. Era perfeitamente possível que ele tivesse aprendido a informação com ele. Essa também foi uma conclusão que todos inconscientemente chegaram. Quanto às questões relacionadas aos artefatos selados de grau 0 e grau 1, as 7 igrejas ortodoxas constantemente compartilhavam informações sobre a situação difícil entre si, os números foram compartilhados e não houve repetição. No entanto, não conseguimos compreender toda a situação. Há 3 assuntos que não estão confirmados. Primeiro, 2 a 111 indica que depois que Sherlock Moriarty fugiu para a floresta, ele não escapou imediatamente para longe. Em vez disso, permaneceu no local e orou para alguém. Em segundo lugar, ainda não se sabe quando ele e a Zeke Eggers se conheceram. Terceiro, ainda não se sabe como ele escapou das ruínas subterrâneas. É improvável que ele pudesse ter feito isso com sua força. E nesse processo, ele até destruiu o ritual de chegada da Ordem Aurora, e Câncer finalmente concluiu. 2 a 111 referia-se ao espelho mágico, a Rhodes. Oramik riu depois de ouvir a recontagem e murmurou, reivindicações fraudulentas de despesas. Ele então limpou a garganta. De qualquer forma, Sherlock Moriarty é um herói de Backlund. Se ele não tivesse parado o ritual a tempo, e se tivesse ficado com medo naquele momento e tivesse escolhido fugir, então a maioria de nós não estaria vivo sentado aqui. Além disso, ele também demonstrou sua fé em Deus e sua amizade para conosco. Contanto que não haja muito problema com ele, podemos fingir que não sabemos nada sobre suas pequenas falhas e segredos. Sua graça, isso é o que estávamos pensando também, e Câncer deu um suspiro de alívio e disse: acho que suas orações na floresta, incluindo o ritual de soprar o apito de cobre, eram para entrar em contato com a Zeke Eggers. Mas os efeitos e a velocidade podem ser diferentes. Em uma situação tão crítica, a única coisa que ele poderia fazer era tentar se salvar, algo que deduzimos do processo de investigação. Além de tentar se salvar, ele poderia escrever seu testamento, brincou outro diácono da mente coletiva da maquinaria antes de relatar imediatamente a parte pela qual era responsável. Não encontramos a ruína subterrânea que Sherlock Moriarty descreveu, mesmo com a ajuda de 2 a 111. Ainda estamos temporariamente incapazes de entender as localizações dos Beyonders de alta sequência da família real naquele mesmo dia. Pode-se confirmar que a Igreja de Meia-Noite recebeu a informação primeiro. Isso veio de um canal especial do Conde Hall, mas a situação específica é desconhecida. A maioria das forças da Ordem Aurora em Backlund foi eliminada por nós, os Falcões Noturnos e os Punidores Mandatários. No entanto, suspeito que eles ainda tenham alguma força oculta. No momento do incidente, Sherlock Moriarty mencionou que Triss estava indo para Backlund, mas ninguém a viu desde então. De acordo com Sherlock Moriarty, ela era uma figura-chave e foi renomeada como Triss Tick. Não pode ser determinado qual método a Igreja da Meia-Noite usou para capturar a demônia do desespero e o mordomo, Funkel. Os resultados da adivinhação me dizem que eles ainda estão vivos, mas não estão livres. Reticências. Um por um, os diáconos e capitães relataram suas descobertas enquanto Oramik semicerrou os olhos, aparentemente imerso em pensamentos. Após alguns segundos de silêncio,
Ele abriu os olhos e disse lentamente: faça todos os esforços para encontrar Trice Tick, se ela ainda estiver viva. Passe-me todos os problemas em que a adivinhação falhou em fornecer revelações eficazes. A Igreja tem um santo que é bom nisso, embora não seja necessariamente mais eficaz do que 2 a 111. Quanto à vigilância e investigação dos Beyonders de alta sequência da família real, isso pode ser adiado. Não há necessidade de se preocupar. Eles sempre souberam o que estamos fazendo. É também uma forma de alerta. Continuem a busca pelas ruínas subterrâneas e informe as igrejas da meia-noite e da tempestade. E Câncer, pergunte ao 2 a 111 como Sherlock Moriarty escapou das ruínas, bem como quando ele conheceu a Zeke Eggers. E Câncer olhou para o arcebispo, depois para seus colegas antes de cerrar os dentes e dizer: sim, Vossa Graça. Ele estava tristemente convencido de que suas lendas estavam prestes a se espalhar de apenas algumas equipes da mente coletiva da maquinaria que ele comandava para todos os Beyonders da Igreja do Deus do Vapor em Becklund. Após um processo muito bem ensaiado, ele abriu a boca e disse: Ilustre a Rhodes, minha pergunta é: quando Sherlock Moriarty conheceu a Zeke Eggers? O espelho de prata que parecia ter olhos de ambos os lados de repente começou a brilhar com uma luz aquosa, formando rapidamente uma cena. Sherlock Moriarty estava em uma sala, observando um rato com uma barriga podre se enterrar em um buraco na parede. Atrás dele estava o velho Coller, dono de um hotel barato. Ele conheceu a Zeke Eggers enquanto completava a missão de recompensa para ele. Essa missão foi emitida pelo MI9, que se originou de um conflito coincidente, e Câncer interpretou a cena. Com isso, optou por responder à pergunta correspondente. Ele prendeu a respiração enquanto esperava que a Rhodes fizesse a pergunta irritante. Como esperado, ele viu as palavras em vermelho vivo. Você conhece a sensação de tentar o seu melhor para ganhar o favor de alguém, mas apenas para acabar sendo abandonado sem nenhum progresso? E esta pergunta não é vergonhosa o suficiente, é diferente do estilo usual de a Rhodes. E Câncer de repente sentiu que o sangue no espelho parecia carecer de seu horror habitual e sentido sangrento. Parecia um pouco fraco. Ele não se preocupou em pensar no porquê e imediatamente abriu a boca para responder: sim. Parabéns, você acertou. Uma nova linha de texto apareceu na superfície do espelho prateado, sua cor era um tanto pálida. Reticências. 5 de janeiro, 9 horas da manhã. Com um lenço cinza no pescoço, Klein chegou ao Cais da Rosa com sua mala e bengala. A ágata branca estava ancorada ali, extraordinariamente grande comparada à altura de um humano. Dizia-se que era capaz de transportar centenas de passageiros. Tinha as ricas características da época, com suas chaminés, velas e seus 12 canhões em ambos os lados do navio, necessários para a defesa contra piratas e outros inconvenientes. Sob o arranjo do capitão Eland Kegg, os marinheiros e tripulantes atarracados escolhidos se alinharam na entrada da passarela. Alguns até revelavam deliberadamente seus revólveres, rifles e facas legítimos. Isso deu aos passageiros a bordo do barco uma maior sensação de segurança. Eles não tinham mais medo da jornada que levaria 9 dias para ser concluída. Klein ficou embaixo, olhou para cima e subiu a escada suspensa na ondulante água azul. Minhas viagens começam. Ele deu um passo à frente e suspirou silenciosamente. Ponto.